Sabemos que Satoru Gojo foi separado prematuramente de seus pais, ele, a criança, que desequilibrou a balança Jujutsu na Era Moderna, para que não houvesse intervenções familiares que pudessem atrapalhar o seu treinamento, a sua maximização de habilidades Jujutsu dentro da escola Jujutsu. Mas, na realidade, e se eu dissesse a vocês que nem a escola Jujutsu, nem o alto escalão e muito menos Yaga, que era seu mentor, foram de fato os verdadeiros mestres que ensinaram de fato aquilo que foi basilar e fundamental na vida de Satoru Gojo que conhecemos lá em 2018. Pois é, nesse vídeo aqui você vai descobrir quem foi o verdadeiro mentor, mestre, que ensinou as coisas mais importantes para Satoru Gojo. Fala galera do YouTube, Educa Empate aqui. E sim, a cada segundo desse vídeo, a cada linha traçada, esse mentor vai se revelando diante de vocês. Alguém que não se encaixa nos padrões pré-determinados, tanto da sociedade Jujutsu, como também da civilização japonesa comum. Ele se preocupa apenas com a sua sobrevivência, apenas com seus maus hábitos, ele vive um dia após o outro. É assim que ele faz. Toji Fushiguro. Este sim, é o verdadeiro mentor, o verdadeiro mestre de Satoru Gojo. Dentro do budismo, nós temos dois conceitos que se encaixam perfeitamente com a personalidade desse personagem, que seria a aceitação da mutabilidade das coisas e também da impermanência do eu. Toji Fushiguro é um sobrevivente, ele apenas vive o presente. Ele não tem grandes aspirações para o futuro e sequer pretensão de formar laços, vínculos fortes no futuro, isso até mesmo com seu próprio filho. Muito pelo contrário até. Quando é mencionado o nome de Megumi, que significa bênção em japonês, por alguma razão diz não se lembrar quem é essa pessoa. E até hoje fica um mistério, será que ele estava simplesmente ignorando a bênção que recebeu em ter um filho? Ou será que simplesmente ele estava protegendo o filho dele próprio? Porque ele sabia que ele nada tinha a oferecer àquela criança que iria ser vendida ao clã Zenin dali 2 ou 3 anos. Seria uma forma de proteção ou uma forma de negação? Ou as duas coisas? Fica a reflexão. Seja como for, conforme vamos conhecendo mais o personagem, levando um pouco agora para o lado da psicanálise, para o estudo freudiano, vemos que o id ele é muito mais presente na personalidade de Toji Fushiguro, sendo que ele dá vazão aos instintos mais primitivos, não dando muita margem ao ego e ao superego. E digo mais, essas características são reforçadas pela existência e pela companhia de um organismo quase que simbiótico, que seria a maldição do inventário oculto, que ela faz exatamente isso. Ela não serve só apenas para que Toji saque dela armas com energia amaldiçoada para que ele possa destruir maldições e combater xamãs, nada disso. Ela é muito mais que isso. O espaço vasto, ou até mesmo infinito, que existe dentro da maldição do inventário oculto, se relaciona diretamente com a ideia de sunyata, que seria o vácuo ou a vacuidade. A cada momento que Toji retira uma arma de dentro da maldição do inventário oculto, ela não necessariamente pertence a ele, e ele nem faz questão que pertença, ele somente utiliza quando precisa. Identificamos aqui claramente uma outra vertente da psicologia, de um autor chamado Skinner, que estuda sobre o comportamental, sobre behavior em inglês, que é o comportamento condicionado. Então Toji se comporta da maneira que se comporta porque o clã Zenin o condicionou dessa maneira, de que o mundo é um lugar hostil e principalmente para pessoas como ele, que vão ser tratadas como lixo, que não tem nenhum pingo de energia amaldiçoada, que não se encaixam nem na civilização japonesa tradicional de pessoas comuns e muito menos da de xamãs que tem energia negativa transbordando. E por isso ele faz o melhor com o que pode. Então nós podemos colocar aqui, melhor dizendo, 3 arquétipos que podem se encaixar perfeitamente para definir o que é Toji Fushiguro. Um niilista pragmático, um sobrevivencialista e também um estoico competitivo. Apesar do niilismo, dele não acreditar que exista um futuro melhor para si, ele continua lutando, ele continua sobrevivendo com as armas que tem. Ele é um estoico competitivo e isso vai dar exatamente o desfecho que ele tem na história, justamente porque ele, sim, aceita as armas que tem, as limitações que tem,
mas existe uma parte dele que, como ele mesmo diz, quer subjugar o mais forte, e é aí que ele acaba perdendo a sua essência. E também nós temos a parte que seria do sobrevivencialista, que se perde totalmente nessa outra anterior que eu citei. Como ele pode ser um sobrevivencialista, sendo que ele próprio joga isso fora, arriscando tudo, porque ele quer se provar, ele quer subjugar totalmente o mais forte. E é aí que a mentoria de Toji Fushiguro entra na vida de Satoru Gojo, mesmo que nenhum dos dois naquele momento tenha percebido. Satoru Gojo tinha uma missão muito importante, que era levar o receptáculo de plasma estelar até a Mestra Tengen, para que a assimilação fosse completa. Este homem, que não tinha um pingo de energia amaldiçoada, que era indetectável até mesmo aos 6 olhos, que precisou de muito preparo, que precisou ter muita paciência, utilizando as armas que tem, assim como eu o descrevi dentro da psicologia, dentro dos conceitos budistas, como sendo alguém que faria de tudo para atingir os seus objetivos, até mesmo contra alguém muito mais poderoso, uma pessoa que ele não teria a menor chance no combate direto. Mesmo assim, ele tem êxito em fazer aquilo que ele tem. Mas mesmo ele sendo aquilo que eu categorizei como sendo um niilista pragmático, um sobrevivencialista e um estoico competitivo, faz com que Toji seja muito mais vasto até mesmo do que o espaço vazio de dentro da maldição do inventário, que o faz, em seus últimos instantes, pedir ao mais forte, ao seu discípulo naquele momento. E para que fique muito claro, Toji Fushiguro é sim o maior mestre de Satoru Gojo. Ele é sim aquele que faz Satoru Gojo ser quem Satoru Gojo é. Porém, ele nunca ensinou diretamente uma técnica sequer a Satoru Gojo. Mas a presença dele, o confronto dos dois, 2 vezes que acontece, ensina a Satoru Gojo a seguinte lição. Olha, cara, você pode ser o mais forte, mas tem outras pessoas que sequer têm energia amaldiçoada e vão se utilizar de muitos expedientes que você não está esperando, não está preparado, não importa que você tenha os 6 olhos, não importa que você tenha ilimitado, elas vão te pegar. Uma dessas pessoas sou eu. Então você tem que se prevenir contra possíveis ameaças como eu ou até piores. Então isso cria sim um trauma em Satoru Gojo, no qual ele vai fazer com que a sua habilidade Mukagen, que estava desgastada quando Toji teve a abertura para poder atacá-lo, para que isso nunca mais aconteça. E de fato, isso nunca mais acontece. E Satoru Gojo, a partir daí, começa a treinar essa habilidade inata, começa a treinar as outras habilidades. E lembrando, na luta contra Toji Fushiguro, o segundo round, digamos assim, ali ele já dominou 2 técnicas que ele não dominava antes. A energia reversa e também uma técnica que, até mesmo dentro do próprio clã Gojo, é pouco conhecida, que seria o vazio roxo, a mistura do lapso azul com a reversão do feitiço azul, que seria o vermelho, criando uma massa imaginária muito destrutiva chamada vazio roxo. Então ele abre um abismo imenso entre ele e os outros feiticeiros Jujutsu. Então, de fato, Toji potencializa tudo aquilo que foi dito em 1989, quando Satoru Gojo nasceu, que é o nascimento dessa criança, melhor dizendo, ela desbalanceou todo mundo Jujutsu. Na realidade, foi quando Toji Fushiguro enfrentou essa criança que desbalanceou ainda mais o mundo Jujutsu. Talvez Ryomen Sukuna nascer nessa era seja consequência da presença de Toji Fushiguro, do confronto que os dois tiveram, transformou Satoru Gojo em uma força tão avassaladora que talvez fosse sim necessário que o Rei das Maldições renascesse na Era Moderna para que as coisas fossem equalizadas de alguma maneira.